Então, dando continuidade à aula sobre orientação a aspecto, então, assumindo que vocês já entenderam o conceito de interesse transversal e, conceitualmente, o que é desenvolvimento orientado a aspecto, que é separar esses interesses transversais, vamos ver como que Aspect-J, que é uma linguagem para desenvolvimento orientado a aspecto, permite você fazer isso, permite você separar os interesses transversais. O que tem de novo na linguagem que te permite fazer isso, que não permitiria se você implementar puramente em Java. Então, para começar, Aspect-J é a linguagem para desenvolvimento orientado a aspecto, é a linguagem mais madura e difundida para desenvolvimento orientado a aspecto, então por isso que eu usei como referência para desenvolvimento orientado a aspecto. As próprias pessoas que criaram esse conceito de desenvolvimento orientado a aspecto propuseram a linguagem Aspect-J quase que simultaneamente. Então, eles apresentaram os conceitos, o que seria um software orientado a aspecto, e já mostraram como que esses conceitos se materializam na linguagem Aspect-J. Então, a linguagem surgiu junto com o paradigma orientação a aspecto. Aspect-J estende Java no sentido de que você programa Java e tem algumas coisas a mais que você pode programar usando Aspect-J. O interessante de Aspect-J é que o código final, o código que você vai executar no cliente, é código Java. Então roda em qualquer máquina virtual Java. Então, para o desenvolvedor tem coisas novas, o desenvolvedor pode usar conceitos novos, mas o compilador de Aspect-J no final transcreve tudo para código Java, bytecode, que roda numa máquina virtual Java. Então isso é muito cômodo para o cliente, porque o cliente não precisa instalar nada de novo, ele só precisa ter a máquina virtual Java para executar um sistema Java, mesmo o sistema tendo sido desenvolvido em Aspect-J. Aspect-J tem suporte de ferramenta, tudo bem, não é tão bom quanto o suporte para Java, mas tem algum suporte. O principal dele é o AJDT, que é o Aspect-J Development Tools, que você integra o Eclipse, e aí o seu IDE Eclipse fica preparado para você escrever código orientado a aspecto em Aspect-J. Então ele adiciona algumas views no Eclipse, alguns wizards, por exemplo, para criar projeto, que facilita a criação de aspectos, outros conceitos de aspectos. Então ele se integra ao Eclipse e te dá um suporte no ambiente de desenvolvimento para você programar orientado a aspecto. Os conceitos principais de orientação a aspecto que a gente já viu é ponto de junção, o join point, ponto de corte, que é um conjunto de pontos de junção, adendos e declaração intertipo. Então nessa parte da aula eu vou falar só sobre os dois primeiros, que é ponto de junção e pontos de corte. Na verdade o conceito é o mesmo, o ponto de corte é só um coletivo de pontos de junção. Então começando com o ponto de junção, o que seria o ponto de junção? Já falei antes, mas só para relembrar, seria aquele ponto do código quando você junta o aspecto e a classe. Então um ponto na classe que você permite que o aspecto atue. Então você está fazendo lá um sacar na classe conta, e ali quando foi feito um saque você quer fazer também login, que é registrar que o saque foi feito. Então aquilo ali é um ponto de junção, por exemplo a chamada daquele método sacar ou execução daquele método sacar. Então a Aspect-J te permite você definir esses pontos de junção. A sintaxe da Aspect-J a gente vai ver daqui a pouco, mas ela tem algumas limitações, então não é qualquer parte do código que você pode colocar o aspecto. Então tem alguns pontos bem definidos que você pode definir, que você pode entrar com aspecto. Na nomenclatura de orientação a aspecto, a gente fala interceptar a classe. Então a classe está executando, e aí chegou um determinado ponto, que é o ponto de junção, e o aspecto pode interceptar aquele ponto e fazer alguma coisa antes daquele ponto, ou depois daquele ponto, ou antes e depois daquele ponto. Esses pontos são os pontos de junção, podem ser, por exemplo, chamada de métodos, chamada de construtor, execução de métodos, execução de construtor, instanciação de objeto, acesso a atributos ou atualização de atributos, são os dados aí. Num primeiro momento fica parecendo que o chamado e a execução é a mesma coisa, a gente vai ver que não é exatamente a mesma coisa, em Aspect-J trata de forma diferente. Por exemplo, quando você chama um método, você não garante que aquele método vai concluir a execução. Então a chamada, quer dizer, eu chamei o método sacar, mas eu não sei se o método sacar vai concluir, porque, por exemplo, pode acontecer uma exceção no meio do método. Enquanto a execução seria realmente foi feita a execução daquele método. O método começou e terminou. Então isso é execução. Você chamar, você não garante que o método executou. Então a Aspect-J faz essa distinção de chamada e execução. Uma outra distinção é que quem chama é um objeto, quem executa é o outro. Então se o objeto A chamou um método do objeto B, a chamada, se você intercepta a chamada, você está interceptando o A, que é o A que fez a chamada. Se você está interceptando a execução, você intercepta o B, que foi o B que está executando o método. Então o B, por exemplo, é o objeto conta, que tem o método sacar, ele executa sacar. O método A, por exemplo, gerente, que chamou sacar,
é o que faz a chamada. Então um objeto faz a chamada, o outro executa. Se você quer interceptar a chamada, você vai estar interceptando o objeto A. Se você quer interceptar a execução, está interceptando o objeto B. Vamos ver a sintaxe do AspectJ, como que ele permite você interceptar a execução de um método, execução de qualquer código na classe. Por exemplo, se você quer interceptar a chamada a um determinado método, então vamos supor que o método seja creditar, que está na classe conta, você tem a palavra reservada de AspectJ que é call, de chamada, e aí você tem que dizer qual que é a assinatura do método. Então no caso, a assinatura do método é, o método chama creditar, o parâmetro que ele recebe é um double, e ele está na classe conta. E além disso, o tipo de retorno é void. Então o que está entre parênteses aí é justamente a assinatura do método. O método chama creditar, tem um parâmetro que é double, ele está na classe conta e o tipo de retorno é void. A única coisa nova aqui é a palavra call, que é a palavra reservada de AspectJ, dizendo chamadas ao método creditar, que está na classe conta, o parâmetro é double e o tipo de retorno é void. Então se casou esse padrão aí, eu posso interceptar e fazer alguma coisa. Então se esse código está num aspecto de login, por exemplo, ao ocorrer as chamadas ao método creditar, eu quero logar, por exemplo, aí quem vai fazer o login vai ser o adentro, a gente vai ver daqui a pouco. Posso interceptar a chamada a métodos, posso interceptar acessos a atributos, por exemplo, acesso de leitura. Então se alguém lê um atributo que chama número na classe conta, e eu estou interessado em interceptar isso, que eu quero logar toda vez que alguém lê esse atributo, então eu escrevo esse código em AspectJ. Get, palavra reservada de AspectJ, e o atributo chama número, que está na classe conta e é do tipo string. Então a assinatura do atributo. O atributo chama número, está na classe conta e é do tipo string. Alguém acessou esse atributo, eu vou logar. Então escrevo esse código aqui para interceptar chamadas ao método, ao atributo número, que está na classe conta e é do tipo string. Tem uma diferença entre get e set. Então get é acesso de leitura, set é acesso de escrita. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo com set. Isso é muito legal, essa ideia de você nomear o método ou atributo e aí usar call para chamadas a método e get para acesso aos atributos. Mas se você quer logar várias partes do seu sistema, isso é pouco expressivo. Quer dizer, se você quer logar, sei lá, 50 métodos no seu sistema, você vai ter que escrever 50 comandos como esse aqui, call e assinatura do método. Isso ficaria cansativo para o desenvolvedor orientado a aspecto ter que descrever, ter que interceptar todos os pontos do meu sistema que eu quero logar, por exemplo. Aí o AspectJ facilita um pouco a vida, do tipo, você não precisa nomear todos os casos, você pode usar casamento de padrão, que é o chamado de quantificação em AspectJ, ou coringas. Isso dá maior expressividade. Então, em vez de você colocar a assinatura de todos os 50 metros que você quer logar, você pode usar um padrão que captura todos esses 50 metros. Então, no padrão você pode usar os coringas, que é o asterisco, que denota qualquer quantidade de caractere, o mais, que denota herança, quer dizer, essa classe e qualquer subclasse dessa classe. Isso que o mais quer dizer. Denota uma classe e as subclasses daquela classe. E o ponto, que quer dizer os parâmetros que tiverem aqui, não importa quais são os parâmetros. Então, se eu tiver vários métodos creditar, por exemplo, eu não preciso colocar acreditar double, creditar int, creditar, sei lá, qualquer outra coisa, creditar int, vírgula, string. Então eu posso ignorar os parâmetros colocando ponto. Então essa que é a ideia. Eu coloco só acreditar, que é o nome do método, ponto. Qualquer método que chama acreditar e tenha qualquer parâmetro, independente dos parâmetros, eu vou interceptar. Então essa que é a ideia de você usar coringa. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais concreto. Então vamos supor que eu quero interceptar todos os métodos da classe cliente. Qualquer método que está na classe cliente, eu quero interceptar para fazer login, por exemplo. Pode ser a classe cliente, pode ser conta, no meu exemplo que é a classe cliente. Então, ao invés de nomear todos os 20 métodos que tem na classe cliente, por exemplo, eu vou colocar cliente.asterisco. Então, esse asterisco quer dizer qualquer método que está na classe cliente. E quanto aos parâmetros? Para mim só importa se tiver um parâmetro. Se não tiver parâmetro ou tiver dois parâmetros, não vale. Então, coloquei um asterisco aqui, quer dizer métodos que estão na classe cliente e que tem um parâmetro. Então tem um asterisco aqui. Se eu colocasse ponto, quer dizer, não importa para mim os parâmetros, pode ter 0 parâmetro, 1 parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, não importa. Mas no caso aqui importa, tem que ter um parâmetro, por isso eu coloquei um asterisco. Então nós que tem um padrão aqui. O nome do método não importa, mas ele tem que estar na classe cliente e o tipo de retorno dele tem que ser void. E além disso, ele tem que ter um parâmetro
coloquei um asterisco dentro do parênteses. Então qualquer chamada a métodos que casam com esse padrão, eu vou interceptar, por exemplo, eu vou interceptar para fazer login. Então note que você consegue capturar vários métodos, interceptar vários métodos ou chamadas, no caso é call chamadas, a vários métodos de uma vez só, sem ter que nomear um por um. E aí você pode brincar de várias formas. No segundo exemplo aqui eu estou interceptando chamadas a métodos que começam com o prefixo set, então é set alguma coisa. No caso de conta aí, set número, set saldo, set valor, sei lá o que pode ser o set aí. Então qualquer coisa que comece com set tem uma continuação no nome do método, eu vou interceptar. Então estou interceptando qualquer método que comece com set, prefixo set, a continuação não importa, por isso eu coloquei um asterisco, e os parâmetros também não importam, eu coloquei ponto. Não pode ter nenhum parâmetro, pode ter 5 parâmetros, não importa para mim, coloco ponto para dizer que os parâmetros não importam. O tipo de retorno também não importa, então eu coloquei um asterisco. Então para tipo de retorno eu posso usar ou tipo mesmo ou um asterisco. Não faz sentido eu usar ponto porque sempre tem um tipo de retorno mesmo que seja void. E o asterisco casa com void também. Então asterisco quer dizer, o tipo de retorno não importa, pode ser void, pode ser string, pode ser int, pode ser boolean, pode ser qualquer coisa. E para a reservada call, como apareceu nos anteriores, pode ser chamadas a métodos que comecem com o prefixo set, a continuação não importa, está na classe conta, parâmetro não importa, tipo de retorno não importa. Alguns outros exemplos aqui para vocês entenderem melhor os conceitos. Então, de novo, chamadas a métodos que começam com set, continuação não importa, parâmetros não importa, está na classe conta, coloquei o mais aqui, quer dizer, está na classe conta ou qualquer subclasse de conta. Pode ser conta, pode ser poupança, se poupança estende conta, pode ser conta corrente, se conta corrente estende conta. Então, conta mais aí quer dizer conta e subclasse de conta. Tipo de retorno não importa. O segundo exemplo, acesso à leitura de qualquer atributo da classe cliente. Então, asterisco quer dizer qualquer atributo que está na classe cliente, mas o tipo de atributo é string. Então o tipo de atributo me importa. Então vou interceptar qualquer atributo que esteja na classe cliente que seja do tipo string. Usei get, quer dizer que acesso à leitura. Eu não posso modificar o valor do atributo, só estou lendo o atributo. Então se alguém lê algum atributo da classe cliente que seja do tipo string, eu vou interceptar. Se eu quero interceptar por escrita, então, ou alguém alterou o valor de um atributo, eu vou usar set ao invés de get. Então também é para reservar de aspect-j, não confundir com métodos get e set que a gente está acostumado a escrever. Nesse caso aqui é palavra reservada de aspect-j, get, acesso à leitura de um determinado atributo, set, acesso à escrita de um determinado atributo. E note que esse último exemplo é bem generalista, do tipo qualquer atributo em qualquer classe de qualquer tipo. Obviamente que isso só vale para o meu sistema. Não vai interceptar coisa da API ou de biblioteca externas que eu estou usando. Então não vale, só intercepta coisa que está no meu próprio sistema, mas intercepta qualquer atributo de qualquer classe que seja de qualquer tipo. Se alguém alterou o valor de qualquer atributo no meu sistema, por exemplo, o saldo era 120 passou a ser 100, eu vou logar se o meu aspecto está logando. Então intercepto qualquer modificação de valores nos meus atributos com esse último comando aqui de aspect-j. Como eu disse, o conceito de ponto de junção seria o ponto do código que você quer interceptar, e o conceito de ponto de corte seria um conjunto de locais no seu código que você quer interceptar. Que eu dei exemplo aí, a maioria são pontos de corte, mas além disso tem outras coisas de você agrupar melhor os pontos de junção, que são chamados operadores lógicos. Não sei se operador lógico é um bom termo, porque não é exatamente lógico, parece mais com operador de conjunto, que é você dizer esse conjunto de pontos e esse conjunto de pontos. Então você usa o i ou o ou, esse conjunto e esse conjunto, mas que não seja nesse caso. Então você pode usar expressões usando o i, o ou e o não, para você expressar melhor os seus conjuntos de pontos de junção, que são os pontos de corte. Então basicamente aspect-j tem esses três operadores aí: o 2i comercial, que é o AND, o duas barras aqui, que é o OR, e o exclamação, que é o NOT. Então casa um pouco com o senso comum. Então o i quer dizer, vou interceptar isso, mas também quero uma determinada condição. Então essa aqui mais isso aqui. Então é uma condição que agrega várias coisas. O ou quer dizer ou isso ou isso. Eu quero interceptar ou chamadas do método set ou chamadas do método get. Então eu posso usar o ou nesses casos. E o not quer dizer qualquer coisa que não seja esse caso. Então, qualquer chamada do método set que não seja set conta, por exemplo. Eu posso usar o not para tentar excluir uma parte do conjunto. Vou dar exemplos que vai facilitar um pouco o entendimento.
Então vamos supor que eu tenho aqui chamados ao método set na classe cliente e chamados ao método set na classe conta. Então eu tenho aqui um conjunto de pontos de junção chamados ao método set em cliente, o parâmetro aqui é um parâmetro qualquer, tipo de retorno não importa. O prefixo é set, continuação do método não importa. Está na classe cliente. E o segundo caso aqui, chamados ao método set, que começam com set na classe conta. Então eu tenho um conjunto de pontos de junção na classe cliente, tem um conjunto de pontos de junção na classe conta, posso juntar isso, fazer a união dos dois conjuntos com o ou. Posso fazer como está escrito em cima aí, com todos os chamados a método set na classe cliente, na classe conta, chamado o ponto de corte não nomeado, o anônimo, ou posso fazer equivalente dando nomes. Então em Aspect-J tem a palavra reservada point cut, para você dar nome a isso, dar identificador e depois reusar. É a mesma coisa você dar nome a métodos. Para que você dá nome a métodos? Porque depois você pode chamar aquele método em outras partes do seu programa. Então o ponto de corte também tem esse conceito, você pode dar nome ao ponto de corte e depois você pode reusar aquela mesma expressão em várias partes do seu sistema. Então aqui tem um exemplo de como eu poderia dizer a mesma coisa com pontos de cortes nomeados. Então eu usei a palavra reservada point cut, a palavra reservada de Aspect-J, set cliente, um identificador que eu dei qualquer, poderia chamar de outra coisa, um identificador que é sugestivo para mim. E aí o que esse set cliente quer dizer? Quer dizer chamadas a métodos que começam com set, prefixo set, continuação não importa, parâmetro é um parâmetro, tipo de retorno não importa. Então call aqui é a palavra reservada, point cut é uma palavra reservada. Mesma coisa para point cut, set contas, palavra reservada, identificador. E o que isso quer dizer? Call, a método que começa com set, está na classe conta, tem um parâmetro e o tipo de retorno não importa. E aí eu tenho um outro aqui que é a união dos dois anteriores, que é point cut sets, e aí eu faço a união dos dois conjuntos, o set cliente, que está definido acima, ou set conta, que também está definido acima. Então tem aí como reusar o identificador, e o identificador vale para aquela expressão que eu tinha definido antes. Vamos voltar ao nosso código Java para ver um exemplo real de código, como que isso ficaria no sistema bancário, por exemplo. Então aqui eu tenho o método debitar e o método creditar na classe conta, onde ambos fazem login, que é o código vermelho, e system out print line. E aí eu quero tirar esse código da minha classe conta e quero colocar no meu aspecto. O que eu tenho que escrever no meu aspecto para poder interceptar esses pontos que vão ser logados? Então aqui tem o código que eu vou escrever no meu aspecto. Point cut, log crédito, então o identificador que eu chamei, call, palavra reservada, e aí eu coloco a assinatura do método creditar. O método chama creditar, está na classe conta. Coloquei conta asterisco aqui só porque se tiver alguma variação de conta eu também vou pegar. Por exemplo, se tiver conta especial, conta poupança, conta corrente, então eu acabo pegando outras classes que começam com prefixo conta. Parâmetro é double, tipo de retorno não importa, eu poderia colocar void, já que no nosso exemplo o tipo é void. Log débito é a mesma coisa, chamados ao método debitar, tem o parâmetro double, está na classe conta, ou variações de conta, tipo de retorno não importa, mas nesse caso é void. Só para documentar isso que eu falei, point cut é a palavra reservada de Aspect-J que diz que aquilo é um ponto de corte. Essa parte grifada em amarelo aí seria a assinatura do método, o método debitar e o método creditar. E eu usei asterisco porque, por exemplo, se eu tiver um sistema como esse daqui, que tem conta comum, conta especial e conta poupança, eu pego métodos nas três classes com conta asterisco. Então a forma de eu usar os coringas, os wildcards, o termo em inglês, para pegar várias classes, o conta asterisco, prefixo conta e a continuação pode ser qualquer coisa. Essa parte de ponto de corte e ponto de junção, a referência que eu vou usar não é exatamente Somerville, porque o Somerville não usa nenhuma linguagem para explicar os conceitos de organização aspecto. Estou referenciando o livro Aspect-J in Action, provavelmente tem na biblioteca na universidade, em especial a parte 1, são acho que 2 ou 3 capítulos na parte 1 que explica a sintaxe do Aspect-J. Então eu tentei resumir um pouco da sintaxe do Aspect-J nesses slides. Obviamente que a sintaxe é muito mais extensa, não daria para mim entrar nos detalhes na aula, mas pelo menos para vocês terem um sentimento do que é a linguagem Aspect-J. Os exemplos eu peguei desse mini curso sobre Aspect-J de 2010, do professor Sérgio Soares. Esse exemplo aí do sistema bancário eu peguei dele.